E se eu te dissesse que existe uma criança que nasceu e segundos depois a própria mãe o viu e se enojou da sua aparência, principalmente dos olhos, e decidiu jogá-la fora da fortaleza para o mundo inferior de Elbaf. Literalmente, pegou o bebê e o lançou em um buraco, talvez até mais fundo do que o Kaido caiu, e essa criança recém-nascida sobreviveu. Caiu, lutou contra os monstros e saiu dali vivo e muito forte. Agora você vai me perguntar, quem é esse bebê absurdo? Talvez você nem acredite, mas eu estou falando do último capítulo de One Piece, o capítulo 1153. E nele vemos no começo a capa que nós vamos ignorar, porque o Oda está literalmente desenhando qualquer coisa nela, sem nenhum objetivo, só para preencher mesmo. Então vamos direto ao capítulo, que é o que importa. O narrador começa falando sobre o passado e vemos Dory, e Brog e Harold ainda crianças. O narrador então revela que Harold teve uma infância rebelde e agitada, sempre causando problemas com Dory e Brog. Isso porque ele tinha sangue dos antigos gigantes puros, sendo ainda maior e mais forte que todos os outros. Isso o fazia ser respeitado, mas também arrogante, se achando superior por ser um gigante verdadeiro. Mais tarde, vemos Harold já jovem e entediado no navio, dizendo que os humanos fora de Elbaf são fracos e chatos. Seus companheiros bajuladores concordam com tudo que ele diz. De repente, ele solta uma bola de canhão pelo nariz, que acerta um tubarão no mar e aparentemente mata o bicho. A força de Harold é absurda. Corta a cena e vamos para um reino do Novo Mundo, chamado Reino de Banto, onde um circo exige uma gigante como atração principal. As pessoas estão assustadas e o dono do circo a exibe como se fosse um monstro. Harold chega lá, furioso com a situação. Ele questiona: como ousam aprisionar uma de Elbaf como se fosse um animal? Ele destrói o circo, liberta a gigante e volta para o navio rindo com orgulho. No navio, a gigante acorda e pergunta quem é ele. Ele responde que eu sou Harold, o rei de Elbaf. Ela tenta agradecer, mas de repente, pá, um tapa no rosto de Harold. Todos ficam em choque. A gigante começa a dar uma lição de moral. Você causou muita dor e destruição. Aquelas pessoas me salvaram depois que quase morri, me deram abrigo, comida e remédio. Por que você acha que só porque é forte pode humilhar os outros? Essa foi realmente um tapa na cara. E Harold pela primeira vez sente culpa sobre suas ações. Ele fica em silêncio, mordendo os lábios, pensando nas palavras dela, tocado de verdade. A gigante começa a reconstruir a cidade destruída por Harold e ele ajuda. Pela primeira vez, vê os humanos com outros olhos. Passa a admirar a culinária deles, as roupas, as técnicas de construção e diz que vai levar tudo isso de volta para Elbaf. Uma lição clara: arrogância não leva a nada. Ele se transforma, promete nunca mais menosprezar ninguém por ser diferente. A gigante também lhe entrega uma mensagem final: nunca se ache superior, trate todos como iguais. Nada do mundo justifica a destruição gratuita. Harold se apaixona de primeira e convida a gigante para acompanhá-la nas viagens. Ela aceita. A tripulação fica chocada com a mudança dele, mas percebem que algo profundo aconteceu. Juntos visitam ilhas, povos, culturas, e ela propõe a ideia de embaixadas entre Elbaf e outros povos para gerar mais paz e comunicação. Harold acha a ideia genial, e aqui traz uma comparação engraçada que coloca os representantes do governo como se fossem uma troca de reféns. Anos se passam e eles têm um filho, e ele é nada mais nada menos que o Hayrodin. Mas os anciãos de Elbaf não aceitam o casamento, pois o sangue dela não é puro. Impedem Harold de se casar com a gigante. Ela aceita com dignidade, apenas pedindo que possa viver com o filho em paz. Mas os anciãos forçam Harold a se casar com Astrida, uma mulher de sangue puro, cruel por dentro. Ela manipula tudo usando técnicas esotéricas chamadas Shifu. Mesmo casado, Harold se sente enojado com ela. E aí que chegamos ao momento mais sombrio da história. Astrida dá à luz a um bebê, mas ao olhar para ele, com olhos de serpentes e chifres, entra em pânico. Grita que aquilo não é seu filho e ordena que joguem fora, dizendo que ele morreu ao nascer. Ela mesma o joga do alto da fortaleza, desprezando o bebê como um monstro. O bebê é Loki, e o narrador descreve com tristeza. O príncipe estendeu a mão ao céu, mas não havia braços para acolhê-lo. O bebê sobrevive, rasteja até uma árvore de Adã, escala, enfrenta monstros e sobrevive sozinha. Por outro lado,
Astrid adoece e em seu leito de morte diz: "Matem esse bebê. Eu li a profecia, ele vai matar o pai, o rei Harold." Assim como Madame Shirley teve visões de Luffy, Astrid viu o destino de Loki. Suas palavras são cheias de ódio e medo. Enquanto isso, Harold está envolvido em negociações diplomáticas, sem ideia do que aconteceu. A mãe verdadeira de Harold, a gigante, cuida dele com carinho e revela: "Você tem um irmão, mas não dá a mesma mãe." E o capítulo termina com uma imagem poderosa. Loki, agora crescido, segurando um bastão, como o de Kaido, com os olhos tapados, vivendo com a maldição de ser rejeitado. O narrador conclui: "A maior tragédia é ser rejeitado por quem deveria te amar." Esse capítulo realmente foi muito poético e muito bonito, e realmente triste ver como foi a história do Loki. Se você gostou desse capítulo e dessa análise, se inscreva no canal e deixa seu like. Até a próxima!